Hoje vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, Jeremias e os falsos profetas. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Obrigado. Então, no item 11, Jeremias e os falsos profetas. O que o codificador do Espiritismo ele escreveu nesse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, esse assunto. Isso diz o Senhor dos Exércitos: não queirais ouvir as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Falam as visões dos seus corações, não são da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam: o Senhor o disse. Vós tereis a paz, e a todos aqueles que andam na corrupção de seu coração disseram: não virá sobre vós mal. Mas qual deles assistiu ao conselho do Senhor e ouviu a sua palavra? Quem considerou a sua palavra e ouviu? Eu não enviava esses profetas, eles corriam, não lhes falava nada, eles profetizavam. Não tenho ouvido o que disseram os profetas que em meu nome profetizaram a mentira e dizem: sonhei, tenho sonhado. Até quando se achará isso no coração dos profetas que vaticinam a mentira, ou que profetizam as seduções do seu coração? Pois se te perguntar este povo, ou o profeta, ou o sacerdote, dizendo: qual é o peso do Senhor? Lhes direis: vós sois o peso, porque eu vos hei de arrojar, disse o Senhor. Palavra de Jeremias, no livro 22, 23, no capítulo 23, item 16, 18, 21, 25, 26 e 33. Então, no Velho Testamento, a respeito do que está escrito no livro de Jeremias, sobre os falsos profetas, diz que para não ouvir as palavras dos profetas que profetizam e vos enganam. Veja o que diz o Senhor dos Exércitos, ou seja, Deus Criador, não é? Através dos Espíritos, nos deram essa mensagem, que naquela época Jeremias já alertava para não ouvir os falsos profetas, ou seja, os enganos que ocorrem na boca das pessoas e da comunidade. Até quando se achará isso no coração dos profetas que vaticinam a mentira e os que profetizam as seduções do seu coração? Então, em todos os tempos, sempre tivemos a história de pessoas enganando a comunidade, transmitindo mentiras e procurando levar vantagens. Por isso que diz aqui: porque se perguntar a este povo, ou o profeta, ou o sacerdote, dizendo qual é o peso do Senhor, ele dirá: sois vós sois o peso, porque eu vos hei de arranjar, diz o Senhor. Então ele vai retirar essa capacidade dos profetas de transmitir mentiras, dos enganos, das seduções. Em todas as épocas do registro da história, sempre tivemos governantes, pessoas autoritárias que usaram do poder para enganar o povo, transmitir mentiras e se aproveitarem de todas as vantagens, não é? E todos passaram. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos, ou seja, Deus, toma conta de tudo. E, através da atuação dos espíritos no mundo espiritual, tudo coordena de acordo com a necessidade, primeiro, do povo e, segundo, da necessidade também de promover o progresso das pessoas em geral, tornando-as mais experientes, não se deixando cair nessas seduções.
São Luís, espírito que orienta essa matéria, ele desencarnou em 1270, na França. Ele era o rei da França, Luís IX. Antes de ser rei da França, Luís IX, esse São Luís foi o rei Balduíno, que era o imperador de Jerusalém. Então veja que ele já era imperador. Depois nasce de novo o rei da França. E em 1270 ele morreu da peste. Da peste naquela época, e desencarnou em pleno movimento das cruzadas. E depois ele foi canonizado e transformado em santo, Santo Luís, São Luís. Esse São Luís que está orientando essa matéria. Deus, falando pela sua boca, disse, e a visão do seu coração que os faz falar. Então, a passagem do profeta Jeremias, que quero vos entreter, meus amigos. Deus falando pela sua boca, é a visão do seu coração que os faz falar. Veja que o Jeremias, bastante espiritualizado, ele tinha a capacidade de ser um médium de vários espíritos que transmitiam essa verdade e a capacitação de fazer profecias, falando sobre os acontecimentos. Era um sábio daquela época. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatães e os vaidosos abusavam do dom de profecia e o exploravam. Então veja que na época de Jeremias, muito antes, não é, do Senhor Jesus, esses profetas já, como diz aqui, charlatães e os vaidosos abusavam do poder de profecia e o exploravam. No dia de hoje não é diferente. Veja quanta coisa se poderia transmitir para o bem da comunidade, das pessoas em geral. Quantas igrejas, quantas entidades religiosas nós temos na sociedade? Muitas entidades religiosas, né? Todos pregando, aparentemente, as verdades do Evangelho, o Antigo Testamento e o Novo. Porém, se pergunta por que a sociedade não melhora? Por que não se avança em termos morais? Qual o problema de hoje da nossa sociedade? Veja quantos jovens não terminam ou nem sequer continuam no seu período escolar. Não por causa da pandemia, mas que de maneira geral eles não estão concluindo ou prosseguindo no nível de estudos que necessitam. Por quê? Porque uma grande maioria das jovens, das meninas, das moças, ficam grávidas, né? Ou deixam-se levar pela liberalidade e acabam se tornando, assim, um empecilho em seus caminhos. Não é? Por que se tem tanta igreja ensinando, aparentemente, os dados dos evangelhos? E a sociedade melhorou? Não melhorou. Por quê? Porque, de um lado, a facilidade dos meios de comunicações exploram com as informações extremamente prejudiciais e negativas. Hoje você vê uma criança de 6, 7 anos assistindo pornografia na internet. Não é? Então, que informação, que formação se dá para as pessoas? E os adultos? E muitas pessoas que ficam jogando matanças, simulações de matanças através da internet, através dos mecanismos de jogos. É um mercado bilionário. Não é? E a sociedade vai melhorar?
ensinando como treinar para matar, destruir, ofender, a sociedade vai melhorar? O que está faltando? Para que se presta tantas análises das situações morais da humanidade se nada está melhorando? O que tem que se fazer? É preciso conscientizar o Evangelho do Senhor Jesus, não fazer ao outro o que não gostaria que ele fizesse, um ensinamento básico, e fazer com que todos sim possam entender e praticar esse Evangelho. Como disse Jesus, a cada dia tornar-se pessoa boa. E isso não está acontecendo. Por isso que a sociedade está tão competitiva, tão destruída, tão decaída moralmente. Não é? Veja que essa questão de profecia, desde as antiguidades remotas, sempre existiram. E hoje, muito mais devido à facilidade dos meios de comunicação. Observa-se do mundo espiritual que a Terra, entre os encarnados, está muitíssimo atrasado. Muito atrasado. Por quê? Porque não está sendo feito nenhum esforço de adiantamento. Não está considerando o homem como um ser espiritual. Vive-se plenamente só pela matéria. Quase não se faz oração. Quando se faz oração é para fazer pedido a Deus em questões materiais. Nunca é feito um pedido a Deus para melhoria moral, espiritual, nas qualidades de Deus. Deus está lá atendendo os pedidos. E quando ele atende algum pedido, quando um santo atende algum pedido, fala assim, Deus lhe pague. Deus que tem que pagar. E a pessoa que recebeu o benefício, quando vai pagar esse débito? Então, apesar da existência de muitas igrejas, todas explorando o povo, de alguma maneira, querendo ou tentando transmitir a verdade, mas todas enriquecendo assim vertiginosamente pela contribuição do povo. Mas e a melhoria? E a melhoria da qualidade moral? O que está sendo feito para que a sociedade melhore? O que está sendo feito a nível de família? Se é que se pode falar que existem famílias. Casamento hoje é uma figura simbólica que não existe. O respeito é algo que aparentemente também não existe. Então, como pode, aqui nesse livro diz, a visão do seu coração que os faz falar. É o Jeremias que está falando, é o Espírito São Luís que está orientando. Essas palavras indicam claramente que já naquela época, os charlatães e os vaidosos abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam, portanto, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Não é o que ocorre com as igrejas? Não é? Então, veja que tem muitas igrejas transmitindo aparentemente as verdades, mas elas contestam umas às outras, elas concorrem umas com as outras. Uma diz que a outra não prega a verdade, não é? Uma não aceita a outra. Essa é a questão da sociedade do dia de hoje, como está escrito aqui. Abusam da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Veja que algumas instituições religiosas são monumentais. Milhares de pessoas comparecem simultaneamente em cada sessão. E a melhoria do povo está ocorrendo? Então se perguntou a um fiel religioso, com tanta pregação,
da aparente verdade de Deus que liberta, está melhorando a sociedade e a humanidade? Não está. A humanidade está indo cada vez para o caos. Não fosse a pandemia, provável que nós estivéssemos no meio da Terceira Guerra Mundial. Graças à pandemia, a situação mudou de foco. Veja que o mundo espiritual trabalhou de uma forma ordenada, sem fazer nenhum levante, provocando o desarmamento das pessoas, mudando o foco para o cuidado pessoal de cada um, através de um inimigo invisível chamado coronavírus. Essa espécie de embuste estava bastante generalizada entre os judeus, e é fácil compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava impossibilitado de distinguir os bons dos maus, e era sempre mais ou menos enganado pelos impostores ou fanáticos que se diziam profetas. Que interessante. Então, por que? A pergunta que se deve fazer: por que Deus permitiu que essa circunstância ocorresse desde aquela época e até hoje? É porque, considerando que estamos numa escola de aprimoramento espiritual, e precisamos passar pelas diversas lições de aprendizado, de experiência, de conhecimento, de assimilação das circunstâncias e verificar o que é certo, o que é errado. Embora tenhamos um espírito muitíssimo desenvolvido, já bastante conscientizado dos fatores do mal, não é? Do certo e do errado, ainda hoje precisamos passar por estas circunstâncias para poder afirmar o que é certo e o que é errado. Ainda estamos fazendo essa experiência. Veja a situação do governo. Veja a situação do governo em muitos cantos que, apesar da pandemia, ainda se apropriam do dinheiro público. Não é um quebradinho. Não é um quebradinho. Se fosse um pobretão, uma pessoa que não tenha nenhum recurso, estaria na cadeia sem nenhuma possibilidade de defesa. Né? Mas quando são os muito bem provisionados em termos de autoridade, em termos de posição, certamente conta com inúmeros benefícios. Né? Então, diz aqui, essa espécie de embuste estava bastante generalizada entre os judeus, e é fácil compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava impossibilitado de distinguir os bons dos maus, e era sempre mais ou menos enganado pelos impostores ou fanáticos que se diziam profetas. Então, aqui vamos nos perguntar, por que, de acordo com os testamentos, os profetas apareceram naquela localidade, naquela região, como diz aqui, entre os judeus? Por que apareceram naquele local? Por que não apareceram em outras localidades, em outras regiões? Por que, nesse período, pode verificar que quase todo o andamento do Velho Testamento é constituído de atividade ligada aos judeus. Por que não em outra localidade? Por que não de outras maneiras? Não existiam profetas de outras circunstâncias, de outras regiões? Por que naquele povo? Então é uma boa pergunta, não é? Porque aquela região era constituída de espíritos dos mais adiantados que foram expulsos de Capela. Naquela região se instalaram os povos
aglomerados porque constituíam os espíritos expulsos de Capela. Eram os mais adiantados que foram implantados naquela região. E, aparentemente, também tinha mais facilidade de assimilar a questão do Deus único. Não é? Por isso que todos os profetas se dirigiam para aquela região, aquela localidade. Não é? E Jeremias, conforme estamos estudando, não foge à regra. Veja que o São Luís, esse São Luís que está orientando essa matéria, nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, foi também originário daquela região. Ele era o rei Balduíno de Jerusalém. E depois se tornou rei Luís IX da França. Né? Então veja que também da área do Oriente Médio, notadamente entre os judeus, devido à sua ignorância, estava a impossibilidade de distinguir os bons dos maus e era sempre mais ou menos enganado pelos impostores ou fanáticos que se diziam profetas. Então Deus permite que cada um se situe numa circunstância conforme a necessidade. Se a pessoa necessita de uma família difícil, complicada, que está sempre em contenda, em atrito, conflito, então se o espírito necessita de um ambiente dessa natureza para se aprimorar, é dada uma família compatível com essas necessidades. E o ser humano, ele passa pela circunstância dolorosamente sofrendo para se aprimorar. Um determinado espírito feminino de uma família de nobres na Europa tinha uma família boa. Casou-se com uma pessoa excelente, porém não honrou o casamento, traindo o marido. Separando-se, teve uma vida difícil e necessitou de, da segunda vez, reencarna num determinado local e sofreu muito através da falta de uma boa família. Da terceira reencarnação, nasce igualmente, é abandonada no mato, é recolhido por uma pessoa caridosa que trata, cuida, porém logo adoece e morre, ela fica abandonada ainda menina, em torno de uns 9 anos. Ela nasceu com feições muito diferentes das pessoas da época, era considerada uma monstrinha, muito feia, e explorada numa casa de orfanato, foi muito judiada, morreu de fome e de doença, próxima de 12 anos. Na quarta vez, ela nasce de novo e é conduzida para se casar com o primeiro homem que ela traiu na primeira geração. Lembre-se, é a quarta geração. Aí que ela conseguiu dar importância à questão da família. Veja que a vida ensina. Por isso Jesus ensinou, não julgueis. Não precisa você julgar. Tudo está sendo cuidado por Deus. Portanto, o que nós devemos fazer? Orar. Tem uma pessoa difícil na sua família? Ore bastante. Acredite em Deus. Acredite na bondade inata que está no interior daquela pessoa. Não cabe a você tentar modificá-la coisa alguma, porque isso vai gerar somente atritos. Então, trabalhe fazendo oração, mentalizando, reconhecendo o Filho de Deus, aquele espírito criado à imagem e semelhança de Deus, que está no interior daquele ser aparentemente rebelde, que briga, que é difícil. Então,
reconheça esse perfeito Filho de Deus, Espírito no interior daquela pessoa, a essência divina. Nada é mais significativo do que essas palavras. Eu não enviava estes profetas. Eles corriam, não lhes falava nada, eles profetizavam. Mais adiante encontramos: tenho ouvido o que disseram os profetas, que em meu nome profetizaram mentira, e dizem, sonhei, tenho sonhado. Indicava assim um dos meios então empregados para explorar a confiança do povo. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões, porque achava tudo muito natural e convidava sempre os profetas a falarem. Então veja só, né? Eu não enviava esses profetas, eles corriam. Não lhes falava nada, eles profetizavam. Palavras de Jeremias, transmitindo através de suas profecias naquela época. E, neste momento, interpretadas pelo Espírito São Luís. Não é? Então, diz o mundo espiritual que não enviava esses profetas. Todos os que estão aqui na face da Terra é para aprimoramento espiritual, para profunda conscientização da natureza espiritual. Porque se o ser humano entendesse perfeitamente a natureza espiritual, que é uma essência divina criada por Deus, provável que iria respeitar um pouquinho mais o semelhante. Hoje não existe respeito. Não? Então veja que se todos pudessem conscientizar da natureza espiritual do homem, de vida eterna, que precisam refazer os equívocos através das mesmas circunstâncias, então o ser humano iria pensar mais. Porque, ao invés de adiantar, iriam ficar sofrendo, penalizando e pagando os karmas negativos do passado. Melhor seria conscientizar a verdade de Deus, conforme o ensinamento do Senhor Jesus, e fazer as coisas boas, reconhecendo em cada ser humano a perfeição do Filho de Deus, da imagem e semelhança criada por Deus, do Espírito perfeito. É tão perfeito que ele é imortal. Não é? Ah, mas ninguém pensa nisso. Isso é um simbolismo que ninguém acredita na humanidade hoje. Ninguém pensa nesse assunto. Quem fala sobre esse assunto é deixado de lado. Quando você publica uma bobagem, é assistida por milhares e milhares de pessoas. Mas quando você transmite a verdade de Deus, ninguém quer ver. Veja o nível material do povo. Não é? Estamos aqui para censurá-los? Não. A cada um segundo suas obras. Então, se ninguém quer te ouvir, vá em frente. Vá em frente. E vá orando, pedindo a Deus que os ampare, que os ajude, todos os dias. Então, a multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões, porque achava tudo muito natural e convidava sempre os profetas a falarem. Cada povo tem um governante que merece. Não é? Veja que, por mais que se conteste o governante, é do merecimento do próprio povo. Num determinado passado recente, num país aqui da América do Sul, tinha um ditador que aquele que eu contestava, ele mandava eliminar. Veja que nível de comunidade não é essa.
e que o povo teve que passar por isso. Como disse um determinado filósofo, isso também passa, e passou. Na África, na distante África, também tinha um ditador. Todo aquele que o contrariava, ele mandava eliminar. Eliminou a própria família. Nos dias modernos, nos dias em que tudo é mais livre, onde as pessoas têm informações, ainda assim, veja que ocorreram essa situação. Depois das palavras do profeta, ouvi os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz: não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Então é preciso crer que todos são filhos de Deus, mesmo os que aparentemente praticam a maldade, as questões condenáveis, ainda assim são verdadeiros filhos de Deus. E Deus provê tudo que todos precisam e aguarda com muita paciência, muito amor, todos se conscientizarem de suas perfeições ao longo de suas existências. Passa pelas circunstâncias dolorosas segundo suas necessidades de aprimoramento. Porque entre os invisíveis há também os que se comprazem em enganar quando encontram oportunidade. Na nossa casa nós temos um grupo de trabalho em mediunidade. Não é? Verificamos uma quantidade, um contingente muito grande de espíritos querendo se manifestar, falar, conversar, transmitir. Todos querem entrar em contato, todos querem escrever, transmitir suas ideias. Eles querem imensamente entrar em contato com o mundo terreno. Quando, se não for pelos centros espíritas, eles utilizam dos povos de maneira geral, induzindo-os a brigas, às discussões, aos vícios, às bebidas, às quebras, aos acidentes, de todas as espécies. Então, entre os invisíveis há também os que comprazem em enganar quando encontram oportunidade. Né? Quando encontram oportunidade. Outro dia eu estava orientando uma determinada senhora lá dentro das instalações do grupo Mensageiros de Luz. Ela entrou em transe, ficou com os olhos vidrados e eu percebi que ela incorporou um espírito. Eu perguntei, por que você faz essa senhora beber? Ele disse, porque eu preciso dela para eu beber. Senão, como eu vou satisfazer a minha vontade de beber? Porque ela tinha vindo ali pedir uma orientação de como sanar o vício da bebida. E naquele momento, ele incorpora e se defende. Diz que precisa dela e não vai se libertar. Aí eu perguntei, como é que os guardiães do nosso centro permitiram esse espírito entrar aqui para se manifestar exatamente na pessoa que veio pedir orientação? Aí os guardiães falaram assim, foi permitida a entrada dessa entidade para aprimoramento de todos. Né? E como ele precisava de uma orientação, foi dada essa oportunidade de entrar, embora outros de categoria semelhante são barrados aqui na porta. Né? Então, depois de muito conversar, ele falou assim, eu vou pensar no assunto, mas não vou deixá-la como minha dependente de bebida. E foi embora. Né? Essa mulher nunca mais voltou, ela provava que não conseguiu se libertar da bebida. Então, entre os invisíveis, há também os que comprazem em enganar quando encontram oportunidade. Os enganados são bem
são, bem entendido, os médios que não tomam as necessárias precauções. Né? Os enganados são, bem entendidos, os médios que não tomam as necessárias precauções. Então veja que os espíritos estão em toda parte. No centro espírita de tratamento, de estudo, de trabalho, sempre tem uma maior proteção. Nos locais fora do centro, os seres humanos estão sem proteção nenhuma, depende cada um de si mesmo. Portanto, por isso, sempre precisa orar ao santo protetor, ao anjo da guarda e fazer as orações. Temos nisto, sem dúvida, um dos maiores escolhos contra o qual muitos se chocam, sobretudo quando são novatos no espiritismo. Então, tudo na vida depende da escolha, da vontade, do desejo. Eu já cheguei a perguntar para alguns espíritos, por que você faz isso com essa pessoa? Ele falou o seguinte, ela é que me chama. Uma menina de 10 anos falou assim, eu escuto todos os dias vozes dessa pessoa que eu não sei quem que é, que fica perto de mim e não deixa eu dormir, eu não consigo dormir. Mas eu perguntei para esse espírito, por que você faz isso? Ele falou assim, primeiro, porque eu me divirto. Segundo, porque ela me chama. Então, veja, cada um médium desprevenido, que não tem esse sentimento de precaução, diz aqui, são os novatos que chamam. Não? Então veja que tem muita gente passando mal, sendo mal orientada, porém, que estão chamando através do procedimento, da atitude, do pensamento. Então acaba chamando esses espíritos. É uma prova de que não podem triunfar senão com muita prudência. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos em falsos profetas. Então, é preciso vigiar e orar, conforme disse o Senhor Jesus. Tenhamos bastante precaução, fazendo oração, pedindo a Deus proteção e procurando manter bons pensamentos e olhar as qualidades boas das pessoas ao redor, sempre deixando de julgar, mas visualizar, reconhecer as qualidades de Deus também em outras pessoas. Isso vai fazer com que sejamos melhores, procurando também fazer as pessoas ao redor tornarem-se igualmente pessoas melhores. Na próxima aula, nós vamos estudar o capítulo 22, indissolubilidade do casamento, não separar o que Deus ajuntou. Obrigado pela sua atenção. Neste momento de oração, peço a você que acompanhe mentalmente. Deus Pai, Criador de todo o universo, rogamos transmitir infinita sabedoria e amor, orientando-nos nos caminhos do bem, para que possamos trabalhar sempre procurando melhorar a cada dia nas ações, atitudes e pensamentos. Fazer com que tenhamos elevadas vibrações de paz e harmonia, contando com a assistência do Senhor Jesus e dos bons espíritos, e que possamos caminhar sempre com alegria e harmonia, com muita saúde e vitalidade, transmitindo alegria ao bem de todas as pessoas. Agradecemos profundamente a Deus, que sempre nos orienta e protege. Que assim seja, graças a Deus. Os livros que estudamos, os pedidos de orações, bem como o agendamento da orientação pessoal e espiritual online, você pode fazer através deste site.
Agradeço imensamente sua atenção. Obrigado. Deus abençoe sempre.